Antes de começar o vídeo, deixe o seu like e se inscreva. O Império Romano, 27 a.C., 476 d.C., representa um dos períodos mais significativos da história mundial. Em seu auge, ele possuía a mais poderosa estrutura sociopolítica do Ocidente, conforme descrito pela World Encyclopedia of History, uma organização sem fins lucrativos dedicada a melhorar o ensino de história globalmente. Foi o imperador Diocleciano quem, percebendo a vasta extensão do império e as dificuldades de gestão centralizada, optou por dividi-lo em duas partes, o Império Ocidental e o Império Oriental. Mas esse não é o único aspecto interessante dessa época. A revista Descobertas Fascinantes reuniu alguns dos fatos mais curiosos e compartilha os detalhes a seguir. Confira. Primeiro, Júlio César foi realmente o primeiro imperador de Roma? O nome de Júlio César é de grande importância na história romana. No entanto, embora seja comumente visto como o primeiro imperador, essa ideia não é inteiramente precisa. Segundo a World Encyclopedia of History, o Senado romano concedeu a ele o título de ditador, já que Júlio César concentrava em si o comando supremo do exército e o controle político. Assim, ele nunca foi oficialmente nomeado imperador. Segundo, quem foi o primeiro imperador de Roma? Curiosamente, o primeiro imperador romano foi o sobrinho e herdeiro de Júlio César, chamado Gaius Octavius Turinus, que passou a ser conhecido como César Augusto. Foi o próprio Senado romano que lhe conferiu o título de imperador e os poderes do cargo, já que César Augusto havia derrotado os inimigos do império e trazido estabilidade. Ele governou Roma de 27 a.C. até sua morte em 14 d.C., liderando o império por mais de 40 anos. Durante seu governo, Augusto reformou as leis, fortaleceu as fronteiras e elevou a reputação do império, então a principal potência política e cultural. A Pax Augusta iniciada por ele, foi um período de paz e prosperidade sem precedentes para o povo romano, que durou mais de 2 séculos. Terceiro, Roma estava dividida em dois impérios, o oriental e o ocidental. Após uma sequência de governantes e os desafios enfrentados por cada um, surgiu um período conhecido como a Crise do Império, entre 235 d.C. e 284 d.C. Esse período recebeu esse nome devido à intensa guerra civil, com vários líderes militares disputando o controle e o poder sobre o império. Nessa fase, Roma já enfrentava uma crise profunda, tanto social quanto econômica. A economia foi particularmente afetada pela desvalorização da moeda romana. Apesar do imperador Aureliano ter reunificado o império, foi Diocleciano quem tomou a decisão de dividi-lo em duas partes para facilitar sua administração. Assim, surgiram o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, e o Império Romano do Ocidente. Quarto, Constantino, o imperador que fez do cristianismo a religião principal. No período em que liderou o império, de 306 d.C. a 337 d.C., Constantino afirmava que Jesus Cristo era a figura que lhe conferia legitimidade para governar, como relata a World Encyclopedia of History. Com isso, ele conseguiu fortalecer sua autoridade e poder de uma forma inédita, alcançando níveis de influência que seus antecessores não tinham. Constantino presidiu o primeiro concílio de Nicéia em 325 d.C., uma assembleia com bispos de todas as regiões cristãs, cujo objetivo era definir os fundamentos da nova fé e decidir sobre temas importantes, como a origem divina de Jesus. Esse encontro também definiu quais manuscritos seriam reunidos para formar o livro que conhecemos como a Bíblia, segundo a Enciclopédia de História. Quinto, quais foram as causas da queda do Império Romano? Diversas razões são apontadas para o fim do domínio do Império Romano, embora não haja um consenso definitivo sobre os fatores específicos que levaram à sua queda. Acredita-se que o cristianismo tenha desempenhado um papel significativo, já que essa nova religião enfraqueceu as tradições sociais que o paganismo sustentava, conforme indica a Enciclopédia de História. Outros motivos incluem a instabilidade política gerada pelo vasto tamanho do império, as invasões de tribos bárbaras, os interesses conflitantes entre o Império do Oriente e o do Ocidente, a introdução de exércitos mercenários, a corrupção governamental, a forte dependência da mão de obra escrava, o alto desemprego e a inflação.